Numa altura que se discute tanto a reforma da administração local, o presidente da Junta de Freguesia de São Vítor, Firmino Marques, mostrou-se um pouco preocupado do que irá acontecer às freguesias bracarenses, visto que o presidente da Câmara de Braga, o engenheiro Mesquita Machado, já disse que não aceita qualquer proposta vinda do governo acerca da reforma da administração local. Firmino Marques mostra-se preocupado, mas esperançado em que os presidentes de junta se entendam para levar este assunto a bom porto. É mais cómodo não me envolver, não expressar de forma muito convicta a posição que tenho relativamente à questão da reforma administrativa, tal como nos é apresentada, de maneira que eu quero ir e vou muito mais longe. Não faço como o Presidente da Câmara Municipal de Braga, que começa por ter uma primeira perspectiva da reorganização administrativa, admitindo, e é público, admitindo que veria com bons olhos, portanto, a reorganização administrativa e a agregação de freguesias, sobretudo no tecido urbano da cidade de Braga. Portanto, esta é uma primeira posição e nós percebemos muito bem porquê. De facto, tem a ver com uma questão da simpatia ou não dos bracarenses do casco urbano para com o Sr. Presidente da Câmara. Eu tento-me a pensar dessa forma, porque o primeiro posicionamento do Presidente da Câmara Municipal de Braga foi de admitir, como possível, a agregação de algumas freguesias no casco urbano. Eu não vou por aí, nem quero ir por aí. A minha posição é uma posição de convicção, de proximidade, de facto, e de valorizar aquilo que deve ser valorizado. Os autarcas são os operários com custo muito barato. As freguesias, relativamente a investimentos, mesmo a nível municipal, fazem uma valorização de 4 para 1. Aquilo que o município faz com 4.000 euros, uma freguesia poderá fazer com 1.000 euros. Portanto, quer dizer que há um ganho, de facto, em termos de aplicação dos dinheiros públicos, e depois a proporção aumenta muito mais quando vai do município para o governo. Eu queria dizer que admito perfeitamente como possível a agregação de algumas freguesias, onde as comunidades sintam, de facto, que é muito mais rentável a agregação. Ela já é possível quando falavam há pouco da possibilidade das freguesias se associarem. A Constituição da República Portuguesa já prevê essa possibilidade. Portanto, não é novidade, nem nos traz novidade esta reforma. As freguesias podem e devem agregar-se em projetos comuns, e são muitos e bons os exemplos onde isso acontece. De facto, há situações onde há freguesias que deixam escapar os valores, de facto, os valores que existem e que deveriam honrar as terras onde as pessoas desempenham essas responsabilidades. Portanto, há maus e há bons exemplos. Os maus superam claramente os bons exemplos superam claramente qualquer desvio que acontece, quer a nível de freguesias e assim também a nível dos municípios. Portanto, relativamente à posição da freguesia de São Vítor e do Presidente da Junta, quanto à questão da reorganização a nível de Braga, admito perfeitamente, se as comunidades assim o entenderem, que se possa fazer a reorganização com a agregação de algumas freguesias. Admito perfeitamente que sim. Defendo uma redução e uma poupança até no órgão da Assembleia Municipal com a retirada dos presidentes de junta das Assembleias Municipais, que a desvirtuam. Eu devo dizer que a eleição direta para a Assembleia Municipal de Braga está desvirtuada, porque os presidentes de junta juntaram um peso que desestabilizou completamente a relação que a população escolheu para a Assembleia Municipal. Portanto, a diferença entre os dois maiores partidos era de 2 deputados, grosso modo, e depois com os presidentes de junta, portanto, o prato da balança ficou completamente desequilibrado. E de maneira que aí não há, de facto, um honrar da vontade das pessoas quando votaram para as Assembleias Municipais. Defendo, portanto, a retirada, e essa retirada implica, grosso modo, cerca de 3 milhões de euros de poupança ao próprio Estado. Defendo, no entanto,
para que, e enquanto existirem as condições que nós temos atualmente, defendo que deve haver um órgão intermédio que pouparia muito mais dinheiro, portanto, ao Estado, intermédio entre os presidentes de junta de freguesia e os executivos das câmaras municipais. Nós, os presidentes de junta, já aqui foi dito, recebem, como qualquer deputado municipal, são 76 euros por cada sessão, são 5 sessões durante um ano, basta multiplicar, temos os municípios que temos, para saber que, de facto, é uma verba significativa que pode ser poupada, retirando os presidentes de junta, pelo menos, das Assembleias Municipais. E a retirada para um órgão intermédio, que obrigasse os executivos municipais a dialogar com os presidentes de junta ou com as juntas de freguesia, a quando da discussão dos planos de atividade, reunir uma vez, e depois reunir para avaliar aquilo que foi concretizado ou não, ou que ficou por fazer, seriam 2 reuniões contra as pelo menos 5 que existem agora. Em Braga, porque se reúne regularmente. Em Lisboa, as Assembleias Municipais podem ir 20 ou 30 por ano. Portanto, estão a ver que ainda aumenta mais o custo com a presença dos presidentes de junta de freguesia nas Assembleias Municipais. Portanto, defendo a retirada, defendo o emagrecimento dos executivos, quer a nível dos municípios e a nível das freguesias, sobretudo das maiores freguesias. Eu falo daquilo que conheço, concluído. Nós passamos o escalão dos 20 mil eleitores para o top das freguesias e temos 7 elementos no executivo da junta de freguesia. Não é necessário coisa nenhuma. Eu diria que bastariam três elementos para fazer funcionar a proximidade que existe, de facto, entre as pessoas que trabalham nas juntas de freguesia e as comunidades. Admito perfeitamente que 5 seria o número ideal, mas 7 é exagerado. Assim como a composição da própria Assembleia de Freguesia. 19 elementos, acho que 13 elementos com a mesma proporcionalidade fariam um bom desempenho como faz a 19. E com essa